Pessoal, então quando nós falamos de confecções, falamos de, ou seja, questões importantes. Eu estava vendo uma dissertação, né, de um poliglota aí que ele falou assim, ó, vou te dar uma ideia. Vamos ter essa ideia aqui, ó. Eu lembrei de Sócrates, quando Sócrates falou para Platão, vou te dar uma ideia. Aí, a ideia é o quê? Surgir as academias. Aí a ideia começou as questões platônicas, o universo e essa aventura universitária. Que nós olhamos nos campos populares, essa linguagem brasileira de ideia que é um conhecimento científico epistêmico que relaciona proporções que vêm a relacionar a nossa vida acadêmica cotidiana. Vou citar Ellen, cotidiano vou citar o Freire, o da Silva, tem vários, mas nos coloca destaque amplo nessas altenicidades. Essas altenicidades colocam uma maneira de vivenciar cada dia a própria perplexidade diante do conhecimento. Ok? Então vamos lá. Quando eu falo sobre ideia, eu falo sobre projeto. Quando eu falo de ideia, se nós olharmos ao nosso redor cotidiano, como vou voltar a dizer, fazendo feedback, temos que movimentos, um espaço, uma organização, uma reorganização, onde tem uma existência aonde eu estou. E estará para ser quem deve estar lá, não eu. Há essa distinção ligada à motricidade humana, segundo Cunha. Ok? É lógico, não é segundo Eduardo Cunha, com todo respeito, né? E todos os Cunha também, ligado ao serviço social lá na faculdade Unicesumar, que não sei se falar que tem um ciclone, o ciclone é a universidade, gente. Eu sei que os elementos que o próprio Aristóteles fala, eu não falo o campo copioso, mas oficioso, né? Esse ofício vicioso que você tem, esse departamento ligado à universidade. É muito oficioso. Se olharmos qualquer departamento, estou falando de questão de política. Eu lembro certa vez minha mãe falando, não mexe com política. Mas ela deixava um canal ligado à política, e liberando vários tipos de substâncias bioquímicas, né? Ou seja, não mexe com política. Eu lembrei do Sócrates por isso. Muitas vezes o próprio Sócrates falava com Platão, cuidado com as ideias, se autoavalia. Quanto mais o homem se autoavalia mais, fica nessa profundidade bem perplexa, que pode estagnar, porque ele pode ver a si mesmo, o que ele pode fazer em questões de campos analíticos e de universidades, né? Embora a palavra flutuante, essa universidade flutuante, tempo agora eu estava olhando, lembrando, né? E deixa flutuar as portas do vento, vinha até nós as notícias. Mas nós esperávamos as notícias vir até nós, já sabemos que, ou seja, sendo algum porta-voz diplomático. Estava lembrando tempos atrás, eu liguei para uma diplomata chamada Kátia. Aí eu não sei se é Kátia Abreu, liguei para lá e falei, né? Não vou citar o Bolis, aquela coisa que a Casório fala aqui, é uma vergonha. Eu falei, senhora, eu liguei aqui para o campo diplomático internacional, não brasileiro, porque o brasileiro já temos muita referência ligada à educação física. O Bolzari, 1987, José Bolzari, que fala da pré-escola, que é uma base, uma estrutura, até a universidade. Que tipo de universidade? Que local? Que extremidade é essa epistêmica? Então, Abreu, eu gostei, porque Abreu, eu cito na minha tese, até o gênero, né? A Caldense de Abreu fala que aonde há conflito, há uma história. Aonde há conflito, há mutações genéticas que relacionam vários fatores importantes nesses canais ligados à própria cidadania. Ok? Já falei com vós, a todos que estão aqui, essa voz ativa e os meios oficiosos, né, que vão regredir ou haver um campo progressivo entre parlamentos. Por exemplo, eu estava vendo uma vez um candidato aí, que eu não posso falar o nome, campo restrito, eu não gosto de colocar, mas ele falou, eu sou isso sem partido.
É a mesma coisa que eu comecei a falar. O que é educação física? O que é a motricidade humana? O que é ser humano? É uma identidade perdida? Há uma complexidade? Gente, gente é gente. Se você entender o ser humano, você tem que ver que está lidando com o ser humano. Aí você tem que pesquisar. Se o próprio Sócrates falou para o próprio Platão, falou, ó, a ideia, imagine se o próprio mestre, um doutor, fala assim, ó, olha só, tem que ver que está lidando com o ser humano. Aí você já vai, a lâmpada vai acende lá, né? Aquela lâmpada platônica e aquela de aristocrática, não, mas aquela que muitas vezes não podemos exagerar o campo aristocrático. Vamos concretizar algo que seja bem verbiante, de verbas, e antes, amplitudes, nós podemos colocar em concepções dialéticas, porque investimentos tecnológicos, metotódicos, que relacionam o quê? A dosimetria, metotódicos. Você coloca a palavra dosimetria, tá ligado à metodologia. A dosimetria relaciona não só a mulher ou o homem, mas esse corpo frágil, a doxitologia, nos coloca fatores importantes que vêm a internacionar, que é trabalho interno, e nacionalizar o que está lá fora. Por isso que eu coloco Estados Unidos, que está inserido aqui. Com o campo diplomático, eu falei com ela que eu não tenho, tá vendo? Ou seja, um retorno ligado a RH, a direitos humanos. Eu não sou Bauman, nem o Lippmann, né, que também é ligado à educação física, Matheus Lippmann, ligado a triglicerídeos, não sou o Cooper, mas o Cooper fala. Não é só depois dos 40 que vai ter creatina, só depois dos 40 que você vai poder falar, se expressar. Mas é lógico, a cada dia cotidiano. Se há favela, há ferroviárias. Se há ferroviárias, há ferroviários. E se há ferroviários, há trombose. Se há trombose, há cura. E se não há cura, buscamos a remediar algo que possa melhorar. Entre esses fatores racionalistas. Sejamos racionais. Você pode muitas vezes ter visto o campo ilustrativo tempos atrás, mas como a esteira que ela anda parada, como você está andando, parece que não está locomovendo. Mas está acontecendo nos bastidores do jogo. O jogo em si é algo espontâneo, mas fica essa quebra-cabeça, né? Duas cabeças, né? Eu quero dizer duas cabeças, duas capitais. O jogo e o esporte. O esporte e o jogo, igual que a quilometragem. Tem quando está acabando a gasolina? A gasolina e o álcool? O álcool ou a gasolina? O esporte é a gasolina ou o jogo é o álcool? O álcool é o esporte ou o jogo é a gasolina? Fica aquele carro, né? Que você pode colocar gasolina e álcool. Embora vai depender da sua concepção determinante que relaciona nos campos arcaicos. Arcaica é muito... A classe alta, ela é a que tem objetivos. A classe, né, de classe A, classe B, a classe é o aparelho conveniente. Seja conveniente para sobreviver. Conveniente. Estava vendo uma vez um capitão falando, por respeito ao capitão aqui, estava falando questões de... Não falando de José Sarney não, mas as questões importantes falou o quê? Falou, ó, você não coloca aparelhos ideológicos, que é muito perigoso a palavra, para onde nós estamos. Aparelhos convenientes para sobrevivermos. São os Horácios da vida, gente. Horácio ligado ao horário, fuso horário. Lá no Japão já tem outro horário, outros países têm outro horário, mas a política é um ato educativo. É uma ação. O que é ação? Primeiro tem que ter uma ação, depois vai haver um campo operativo, e esses processos de negociação que vai declarar o campo de conceituação sistêmica relacionada à própria política. Política pedagógica, política educacional, política psicológica, política, ou seja, mais que nos coloca uma gama e essa dimensão entre bambu e as próprias oliveiras que, né, nos ajudam no nosso próprio coração. Oliveira que eu falo coração, tá? A questão de que você pode comprar alguns lojas, suplementos, que é algo puro, natural. Aí é a natureza que nos coloca pontos equivalentes que o próprio ser humano, como Lutero, Rubem Alves fala, né, todo respeito, nós estamos faz tempo com o Rubem Alves, ele fala assim, o Lutero e o processo bioquímico dele. O processo bioquímico é o quê? Reformular algo importante, fazer a diferença, mas hoje o papado faz diferença também. Falando que a católica ou outras denominações ou religiões são melhores ou piores. Qual é a melhor? É a melhor que você sente, né? As questões que têm concepções nesse duplo sentido dicotômico, ok? E esses conflitos alheios que venham permear em nossa vida, né? Esse campo oficioso.